foi constatado muitos casos de trombose aqui nesse público que vocês estão acompanhando aqui em Natal? São quantas pessoas, doutora Evelina? São 1.524 pessoas. Curiosamente, Juliana, na nossa casuística, curiosamente não tivemos nenhum evento de trombose até ontem. Na nossa população, no nosso estudo. Ontem, nós tivemos realmente uma participante que tomou a segunda dose e aproximadamente 10 dias, e ela teve uma trombose na perna. Ela entrou em contato comigo, ela já estava indo para o hospital, estava sentindo muita dor na perna, foi ao hospital, fez um Doppler, realmente ela tinha trombose venosa. Ela foi vista por um cirurgião vascular, a gente acompanhou, ela já estava no hospital, a gente foi acompanhando todo o atendimento dela e conduta, etc. Ela foi vista por um cirurgião vascular, foi medicada com anticoagulante, foi medicada para dor, voltou para casa, não precisou ficar internada. E assim, no hemograma dela, ela não tinha plaquetas baixas. E ela usa anticoncepcional há muito tempo. E aí, ela conversou comigo, eu disse a ela que suspendesse o anticoncepcional. E assim, nós vamos investigar se realmente esse evento tem relação com a vacina. Porque pelo fato de, como eu falei no início da minha fala, pelo fato da plaqueta não estar baixa, não ter diminuído o número de plaquetas, é pouco provável que essa trombose dessa participante seja relacionada à vacina. A gente vai realizar alguns exames para tentar esclarecer se foi ou não relacionada à vacina, sabe? Mas é possível, claro, a gente não descarta o fato de ter sido relacionado à vacina, a gente precisa investigar e a gente já notificou ao Comitê de Ética e já notificamos a Oxford. A gente precisa notificar esses eventos em até 24 horas a partir do momento que nós tomamos conhecimento. A pesquisa clínica, ela é feita de uma forma muito séria no Brasil, muito séria. Nós temos muito cuidado com os nossos participantes. Nós, que eu digo, todos os pesquisadores clínicos. Então, nós já notificamos e vamos investigar realmente, tentar estabelecer um nexo causal com a vacina ou descartar esse nexo causal. É muito importante isso, esse esclarecimento. Agora estão iniciando os estudos com estudos heterólogos. Inclusive foi noticiado aí na mídia um estudo que foi conduzido na Espanha, em que se fez a primeira dose de Oxford, a segunda dose da Pfizer. Esses estudos são muito importantes. Nós vamos conduzir um estudo dessa natureza aqui no Brasil, aqui em Natal, inclusive, muito provavelmente aqui em Natal. Estamos aí em negociações. Um estudo heterólogo com 2 vacinas de mecanismos diferentes, né? Existe uma grande possibilidade dessa composição ser superior a você fazer 2 vacinas iguais, né? Então, Oxford, Pfizer é melhor do que você fazer Oxford ou Pfizer, Pfizer. Então, provavelmente, essas misturas, né, digamos assim, serão superiores a você ter 2 doses da mesma vacina, porque você está estimulando o sistema imunológico com 2 mecanismos distintos. Então, assim, a grande pegada da vez agora, além do teste de novas vacinas, são os testes com vacinas, esquemas heterólogos, tá? Também vamos iniciar agora testes com vacinas que já foram desenvolvidas contra as variantes, né? Adaptações das vacinas já existentes, mas que têm ação contra alguma ou mais de uma variante. Então, esses testes são importantes. A gente estimula realmente a população a participar dos testes, a se voluntariar. Nos estudos de pesquisa clínica, os voluntários não deveriam se considerar cobaias, né? Esse é um termo muito, muito pesado, é um termo que nós não utilizamos em pesquisa clínica. Eu quero deixar claro que cobaia é aquele ratinho de laboratório que não tem vontade própria. Então, eu pego o ratinho, eu injeto uma substância e ele não pode dizer se ele quer ou se ele não quer. Ele não lhe cabe expressar a sua vontade, né? Na pesquisa clínica, a gente convida o voluntário, a gente conversa com o voluntário, explica o estudo, entrega um termo de consentimento. Às vezes, esse termo ele tem 20 páginas, ele explica todo o estudo, todos os riscos e benefícios. E o voluntário é chamado voluntário porque ele entra no estudo se ele desejar, se ele que é bom para ele. Né? Se ele desejar. Então, ele é voluntário, ele não é cobaia. Né? Cobaia é aquela pessoa, o animal, que participa de um estudo à revelia. Né? Os judeus eram cobaias nos campos de concentração, porque eles não tinham vontade própria.
E exatamente por causa dos campos de concentração que se começou toda uma regulamentação e uma normatização em busca, em direção aos direitos dos voluntários de pesquisas clínicas, né? Tudo isso começou lá, por causa das atrocidades que ocorreram nos campos de concentração. E depois dos campos de concentração, também ocorreram algumas atrocidades em alguns estudos de pesquisas clínicas, mundo afora. Então, nós temos muito cuidado com os direitos e os benefícios que o estudo, as pesquisas clínicas podem trazer para os voluntários. Jamais podemos prejudicar um voluntário, sempre beneficiar. Quem então, quiser ser voluntário, doutora Eveline, faz como? O Centro de Pesquisas Clínicas, o CPCLIN, CEPCLIN. Então, nós temos um site, www.cpclin.com.br, e os voluntários podem entrar nesse site e lá tem um link para você, se você quer ser voluntário, você clica lá nesse link e aí ele depois remete para um outro link perguntando se é adulto ou criança. E então você pode se cadastrar no site para ser voluntário de um estudo. Nós temos aí mais de 5.000 pessoas que que estão no nosso banco de dados. Claro que nesse momento procurando estudos com vacinas de Covid, né? Essa população toda que ainda vai demorar um pouco para receber a vacina, deseja tomar a vacina. Geralmente são as pessoas que não têm comorbidades, né? Que não estão aí contempladas nesse plano, nessa fase agora, nessa fase inicial do plano de imunização. Tem 9 anos, então pessoas de 20, 30 anos ainda, que não têm comorbidades, ainda vão demorar alguns meses. Então, essas pessoas desejam entrar em estudos. Nós também temos estudos com outros produtos, né, e vacinas. Enfim, temos um estudo aí de uma vacina de dengue, que nós vamos iniciar numa população específica de HIV. Temos um estudo de uma vacina contra HPV, que nós já concluímos a inclusão dos participantes. Temos vários estudos para tratamento de uma infecção respiratória causada por um vírus chamado vírus sincicial respiratório, que é um vírus muito comum em crianças. Então, nós estamos agora incluindo crianças nesse estudo. É um estudo de tratamento. Também temos estudos de tratamento de Covid em hospitais. Então, assim, a gente tem estudos que estão sendo conduzidos no Hospital Rio Grande, no São Lucas e no Hospital Giseu Trigueiro, em pacientes graves com Covid. Inclusive, temos bons resultados, já temos resultados preliminares de que essa medicação tem tido bons resultados, tem dado bons resultados. Qual medicação? Pode falar? Posso falar. Essa medicação é um anticorpo monoclonal, é o Mavrilimumab. Eu digo, temos informações, porque os estudos são duplos cegos. Né? Então, quando o voluntário ele aceita entrar no estudo, ou se ele estiver entubado, quem dá o aceite é o seu responsável, a esposa, o filho, mãe, etc., é alguém da família. Então, esse voluntário ele tem 2 chances de receber a medicação e 1 chance de não receber, de receber um placebo. Então, na pior das hipóteses, ele vai ficar como está, ele vai receber um placebo e ele tem 2 chances de receber a medicação. Tá? Então, para cada 2 voluntários que recebem a medicação, 1 recebe placebo. E então, assim, nós não sabemos quem recebeu placebo e quem recebeu a medicação. Nem o paciente não sabe. Mas o time central, quando a gente insere os dados, o time central sabe quem recebeu placebo e quem recebeu medicação. E aí, pelas análises intermediárias do estudo, eles têm visto que a medicação tem bons resultados, de fato, no tratamento da Covid grave. Nós temos medicações aí para iniciar, novos estudos para iniciar de tratamento também de Covid grave e também para tratamento de Covid ambulatorial. Também temos um estudo para profilaxia, prevenção de contactantes domiciliares. Não começou ainda, estamos aí nas negociações, porque todos esses estudos têm que passar por comitê de ética, CONEP, Anvisa, todos os órgãos regulatórios, eles analisam detalhadamente esses estudos. Então, nós temos aí vários estudos aí em andamento. Eu acho muito importante que as pessoas participem desses estudos. São estudos seguros,
sabe? A maioria desses estudos são de fase 3. Então, as fases de segurança, que são as fases 1 e 2, já passaram. Então, são estudos seguros. E, enfim, diante de uma doença como essa, realmente é importante que a pessoa tente qualquer possibilidade terapêutica ou de imunização. Diante de todos esses estudos que foram feitos, eu digo aqui, né, que aí você pode falar com mais propriedade, a vacina realmente é eficaz? Vamos falar aí desses percentuais e do que as pessoas podem esperar dessa eficácia da vacina. Muito boa a sua pergunta, Juliana, muito pertinente. Veja, ao longo desse 1 ano e pouco, né, 1 ano e 3 meses aí de pandemia, 1 ano das vacinas, né, vai completar agora 1 ano que nós começamos o primeiro estudo, os primeiros estudos das vacinas, está completando agora 1 ano. As vacinas que se mostraram mais eficazes foram as vacinas realizadas, constituídas através da tecnologia de RNA mensageiro, né? Que são as vacinas da Pfizer e da Moderna, e tem outras aí que vão iniciar ainda os estudos de fase 3. Nós temos aí mais de 100 vacinas em testes pelo mundo, e é importante que a gente tenha um número maior de vacinas, uma diversidade maior de vacinas do que as que nós temos hoje. Porque nós estamos vendo, só fazendo um parênteses aqui, nós estamos vendo o plano de vacinações avançar, né, nos Estados Unidos, no Reino Unido, Israel, estamos vendo avançar aqui no Brasil, a coisa engrenar realmente, mas 45% das vacinas produzidas no mundo, elas estão concentradas nos países mais ricos. Mais de 45% das vacinas estão concentradas nos países mais ricos. E apenas 17%, se eu não me engano, das vacinas produzidas, quantitativo de vacinas, estão concentradas nos países mais pobres. E a população dos países mais pobres é maior do que a dos países mais ricos. Quando você vai comparar, assim, você está tendo uma distribuição desigual em quantitativo de vacinas produzidas no mundo, porque o quantitativo não é suficiente para os 7 bilhões de pessoas, né, do mundo inteiro. Então, a gente precisa realmente de novas vacinas testadas e aprovadas para que a gente realmente consiga mitigar, coibir essa pandemia. Porque não adianta a gente acabar com a Covid nos Estados Unidos, no Brasil, no Reino Unido, a gente precisa acabar com a pandemia em todos os lugares, né? Porque senão a gente vai viver com fronteiras fechadas ad eterno, enquanto esse vírus circular em algum lugar. Muito bem. Então, com relação à eficácia, as vacinas de RNA mensageiro, elas são as mais eficazes. Elas têm uma eficácia acima de 95%. E elas têm se mostrado, inclusive, eficazes também contra as principais variantes. Para vocês terem ideia, existem mais de 500 mil variantes que circulam no mundo. 500 mil. Nós ouvimos muito falar da variante do Reino Unido, da variante da África do Sul e da P1, né, da variante de Manaus. Mas existem outras variantes surgindo. É possível que alguma nova variante se torne mais forte do que essas 3 que eu citei agora, mas as mais conhecidas e as que circulam com maior força, de fato, ainda são essas 3. E as vacinas que existem, elas já estão começando a ser testadas, já estão sendo testadas contra essas variantes mais frequentes. Então, as vacinas de RNA mensageiro se mostraram eficazes contra essas variantes. A vacina de Oxford, ela tem uma eficácia global, após a segunda dose, acima de 85% e 86% mais ou menos, contra formas leves e moderadas, mas tem uma eficácia de 100% contra formas graves. E tem eficácia contra a variante do Reino Unido e contra a P1, mas tem uma baixa eficácia contra a variante da África do Sul. E nós não temos dados publicados de eficácia contra as variantes relacionadas à Coronavac. Eu estou falando das vacinas que são aprovadas no Brasil. Aqui no Brasil. Para ser mais direcionado. Com relação à Coronavac, das 3, é a que tem menor eficácia. E isso é de domínio público, né? A eficácia da Coronavac, ela está aí em torno de 50 e pouco por cento. Então, realmente, ela tem uma eficácia mais baixa, mas é importante que se entenda que é melhor você ter uma vacina que tem 50% de eficácia do que você não ter vacina nenhuma e você está totalmente desprotegido. Então, pelo menos com a Coronavac, você tem 50% de proteção.
E com relação à proteção dela contra as variantes, nós não sabemos porque não foi publicada ainda. Estamos vendo aí muitas pessoas fazendo aquele teste dos anticorpos neutralizantes após a vacina. É possível medir a eficácia da vacina com esses exames? Se a vacina fez efeito em mim, por exemplo, se eu fizer esse teste, eu realmente consigo ter essa avaliação? Excelente pergunta, Juliana. É interessante que desde que começou com vários colegas, amigos que vêm se vacinando e voluntários do estudo estão em polvorosa realizando esse teste. Não adianta nada. Não estimulamos a população a fazer esse teste. Por quê? Não existe uma validação de um teste, de nenhum teste, para medir, para aferir a eficácia de nenhuma das vacinas. Nem Oxford, nem Janssen, nem Pfizer, nem Coronavac, nenhuma. O teste de anticorpos neutralizantes, ele é desenhado, ele foi planejado para dosar os anticorpos neutralizantes que eles aparecem após a infecção pelo coronavírus pelo SARS-CoV-2. Então, um indivíduo que teve SARS-CoV-2, que teve COVID-19, ele vai ter um pico de anticorpos neutralizantes. Esse pico vai cair depois ao longo dos meses. A gente sabe que a doença não confere imunidade permanente. A gente sabe que essa imunidade varia aí entre 3 e 6 meses. Então, realmente, no paciente que teve coronavírus, se ele fizer o teste depois da COVID, 20 dias, depois da 15, 20 dias após, ele vai ter anticorpos neutralizantes. Já com relação à vacina, não existe esse paralelo. Então, a pessoa que tomou a vacina e faz a dosagem dos anticorpos neutralizantes, pode até ser que os anticorpos neutralizantes sejam elevados, porque essa pessoa teve contato aí na comunidade com o corona. Teve contato com o corona, né? Nas suas relações, ou teve uma infecção assintomática. E pode ser que essa pessoa não tenha, se ele não teve contato com corona. Então, a vacina, ela não vai necessariamente induzir a produção desses anticorpos neutralizantes mensurados pelo método que é utilizado nos laboratórios clínicos. Veja, o método não é adequado para avaliar os anticorpos que são estimulados pela vacina, tá? Então, não existe nenhum método ao alcance da população, dos laboratórios clínicos, que dê uma resposta confiável a respeito da eficácia da vacina. Então, se a pessoa fizer o teste para verificar a eficácia da vacina, essa pessoa gastou dinheiro em vão. Com relação à eficácia das vacinas, eu quero deixar as pessoas muito tranquilas. Olha, nunca ouvi falar de nenhuma mãe, por mais zelosa que seja, quando a criança tem 2, 3, 4 aninhos de idade, pedir exame de sangue para o pediatra para saber se ele tem anticorpo contra sarampo, catapora, cachumba, rubéola. Ninguém se preocupa com isso, né? Mas com Covid todo mundo quer saber se a vacina fez efeito. Por que a vacina não vai fazer efeito? Por que não vai ser eficaz? A vacina, provavelmente, ela é menos eficaz no indivíduo que seja imunodeprimido. No indivíduo que tem uma debilidade do seu sistema imunológico, ele não vai responder a contento àquele estímulo da vacina. Que indivíduo é esse? Um indivíduo que tenha câncer no estágio avançado, um indivíduo que tome corticoide contínuo, faça uso de corticosteroide contínuo, né? Prednisona, dexametasona, que é o grande inflamatório contínuo desses corticoides. Pessoas que fazem uso de imunossupressores, como azatioprina, metotrexate, também não vai ter uma boa eficácia da vacina, porque essas medicações são imunodepressoras. Transplantados que têm que fazer uso de para não rejeitar o transplante, como faz uso de imunossupressor, o sistema imunológico dele está rebaixado. Está baixo. Então, vão responder adequadamente à vacina. E aí, assim, quanto por cento eles vão responder? Não existe essa resposta. Um imunodeprimido pode responder 30%, um imunodeprimido pode responder 20%, outro 40%, outro pode responder 60%. Mas é melhor você ter 10% de proteção do que você ter 0% de proteção. Então, o imunodeprimido tem que tomar vacina, sim.
mas sabendo que ele não vai ter os 95% de proteção da Pfizer, ele não vai ter os 86% de proteção da Oxford, ele vai ter uma proteção menor. Por isso que a gente precisa que todo mundo, que mais da população, seja imunizada, para a gente fazer uma barreira em torno de quem? No momento, em torno das crianças que não podem se imunizar, porque ainda não foi testado, em torno dos imunodeprimidos que vão ter uma resposta inferior à vacina, mas na população em geral, a vacina é eficaz. Confie nas vacinas contra a Covid. Elas são eficazes e não se preocupe em ficar medindo se você desenvolveu um anticorpo ou não desenvolveu, porque esse teste que a gente tem não adianta para quem é vacinado, não adianta. Certo, doutora Everine, provavelmente teremos que, todos os anos, repetir essa vacina, de acordo com os estudos. O que é que vocês estão percebendo? Essa reaplicação da vacina, né, vai ser frequente, como acontece com a gripe? Pois é, Juliana, a gente começou o ano passado, os estudos das vacinas contra a Covid, com a expectativa de que provavelmente a gente vai ter que reaplicar anualmente. Porém, quem vai dar essa resposta são os estudos, né? Nós acompanhamos os participantes durante um ano, né? Esse estudo inicial de todas as vacinas, na verdade de todas não, a de Oxford é um ano, a da Janssen, salvo engano, são 3 anos de acompanhamento, mas nós vamos reconstruir os participantes da Oxford. Quando eles finalizarem a última visita, nós vamos convidá-los a permanecer por mais um ano conosco e nós vamos continuar acompanhando eles. Então, na realidade, quem vai, o termômetro do tempo com que a gente vai ter que se revacinar vai ser exatamente esses participantes. Esses participantes dos primeiros estudos são extremamente importantes. Eles estão doando um serviço, me fugiu agora a palavra, eles estão prestando um serviço inestimável à sociedade. Você, voluntário, não saia do seu estudo, não abandone o estudo, mantenha-se no estudo. O mundo precisa de você. O mundo precisa de você, voluntário. Nós precisamos do seu sangue para saber quanto tempo você vai passar imune. Então, nós vamos ainda acompanhar os nossos voluntários por mais um ano, até o final de 2022, para saber se eles permanecem imunes por um ano, é um ano e meio, é 2 anos, não sabemos ainda, tá certo? É muito provável que em 2022 a gente não consiga fazer o mesmo que a gente faz com a vacina de influenza, né? Revacinar todo mundo num tempo recorde. É muito provável. É por causa do ritmo da vacinação da Covid no mundo inteiro. Por causa do número quantitativo de vacinas que a gente tem no mundo. Né? Então, eu espero que a imunidade ela perdure por mais de um ano. A gente acredita, como eu disse no início, a nossa expectativa era que durasse um ano, mas é possível que dure mais de um ano. De fato, a gente só vai ter essa resposta com o acompanhamento dos voluntários.